A paz de Deus a todos. Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje, vamos fazer essa denúncia, tá? Vocês viram no título. Existe uma denominação, não estou falando no plural, estou falando de uma denominação específica, reformada, que tem um esquema criminoso contra a congregação, esquema de proselitismo. Não sei se vocês sabem, mas isso é constitucional, tá? Proselitismo, em certas instâncias, é crime, tá? Da forma como eles estão fazendo é criminoso, eles têm um esquema criminoso, tá? Você tem essa denominação reformada, ela financia, tá? YouTubers para falar mal da congregação, ela também conseguiu aí soldados, vou colocar soldados aqui, né? Você tem a Igreja Reformada, ela financia esses youtubers para falar mal da congregação. Ela tem membros, infelizmente a gente vai ter que fazer essa denúncia, anciães, cooperadores, membros ali da CCB que estão aliados a ela, né? Para o quê? Para tirar membros da congregação e levar para essa igreja reformada específica. Mas sempre lembrando, esse canal não é um canal que representa a congregação cristã no Brasil, eu sou um membro independente da congregação cristã no Brasil, que estou vendo injustiças como essa que eu vou expor hoje, eu tenho que expor a verdade. Então, infelizmente, nós temos essa denominação reformada, que a gente não vai falar o nome dela ainda, né? Mas ela usa dessa artimanha criminosa. Por quê? O Deus dela, eu já sei até o Deus dela, consegui identificar o Deus dela, uma mão, tá? Depois a gente vai explicar mais futuramente sobre isso, essa questão aí. Senão, o Deus do cristianismo. Então, quem está indo nessa igreja reformada está colocando a salvação em risco, sim. Mas isso são questões espirituais, a gente vai colocar, a gente vai ficar na questão técnica. Então, vocês veem que estão usando desse subterfúgio, tá? E vou mostrar um exemplo aqui, tem outros também, a gente já tem um bom material aqui, mas tem outros também, mas esse é o mais recente. É um grupo de discipulado de membros da CCB. Você vê, a pessoa, eu vou chamar de pastor aqui, né? Mas ela tem um cargo genérico nessa igreja. Ela pertence a essa denominação reformada, né? Por que eles têm que fazer discipulado com membros deles, né? Até porque na congregação a gente não tem essa prática de discipulado, ok? Aí também são outras questões que a gente tem que abordar. Então, o que ela tem que fazer? Discipulado com membros da igreja deles. Não, eles estão fazendo discipulado com membros da CCB, para você ver, tá? E esse pastor aí está aliado com né? Ancião, não vou falar o nome desse ex-ancião, temos vários ex-anciães na internet aí com canais do YouTube, eu não vou falar qual que é, está ali alinhada com esse pastor e esse ex-ancião para fazer esse grupo de discipulado aí que a gente vai expor. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui esse áudio que eu vou colocar ali na íntegra. Vamos lá. Irmãos, paz e graça, paz de Deus, uma boa tarde para todos. Eu acabei de conversar, reconfigurar aí como é que nós vamos fazer com o nosso discipulado. Nós estamos sendo atacados por dois grupos, por um grupo religioso que se infiltra para tirar print, para aproveitar de uma ou outra fala, porque são realmente inimigos. Nós devemos protegê-lo como irmão em Cristo. O outro grupo é o que vocês viram hoje, né? São aquelas pessoas ímpias, sem temor de Deus, que postaram estas coisas horríveis no nosso grupo. Mas eu estou firme, o propósito continua de nos unirmos, de estudarmos a Bíblia, né? Um movimento tão bonito que está surgindo, não só entre nós, mas em muitos grupos de pessoas que servem a Cristo realmente, desejosas de conhecer o Evangelho, desejosas de se aprofundarem na Bíblia, na teologia, tem sede de conhecimento. Então eu apaguei aqui o máximo que eu pude de mensagens, e lembrando que o intuito aqui do grupo não é denegrir a CCB, não é falar mal da CCB, mesmo porque no início eu comecei a ter alguns discursos muito assim, contundentes contra a CCB, mas eu percebi que há muita gente crente na CCB, há muita gente de Deus, há muita gente sincera que simplesmente quer ouvir a palavra de Deus.
que quer um bom sermão pregado expositivamente, que quer um sermão cristocêntrico, que quer sentir a palavra de Deus sendo pregada e Deus sendo glorificado. Essas pessoas estão na CCB. Então nós não podemos ferir o coração delas só atacando o lugar e a liderança de onde elas frequentam. Só para vocês verem que foi da boca dele. Olha só o que ele diz aqui, só atacando a liderança. Eu falei que ia passar na íntegra, mas isso tem que ser repetido. Só atacando a liderança, você viu? Sendo pregado e Deus sendo glorificado, essas pessoas estão na CCB. Então nós não podemos ferir o coração delas só atacando o lugar e a liderança de onde elas frequentam, né? Então nosso intuito é outro, firmes, vamos sentar e eu já tenho em mente o tipo de material que nós devemos usar para o discipulado. Eu peço a paciência de vocês, vamos perseverar em oração e a gente sabe que vai dar tudo certo, que Deus está na direção. Deus do cristianismo que não é. Mas tá bom. Vocês viram que vozinho, né? Interessante, né? Quem vê diz, não, é um cara serve Deus. Que cara serve Deus? Caramba, né? Vocês vão ver aqui agora a análise um pouquinho mais criteriosa. Deixa eu colocar aqui pra gente. Compartilhar a tela. Tem que ser com 2 computadores aqui. Internet. Um deixo só para compartilhar e outro só para... Então tá aqui, pessoal, a gente vai fazer essa análise junto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais a visualização aqui. Vamos ter a visualização. Isso, agora melhorou um pouquinho melhor. Vamos ver se dá para aumentar até um pouquinho mais aqui. Estou proporcionando 180%. A gente fica triste com toda essa situação, né? Porque, veja bem, até mandei um áudio hoje, falando que a gente não quer que, não é a questão nossa, a pessoa quer mudar, ir para outra denominação, que vá, que sejam felizes. O que a gente está contra aqui é essa estratégia organizada e criminosa, né, de fazer uma congregação cristã no Brasil paralela, né, trazendo soldados, né, dentro da congregação para essa causa deles, e tentar destruir a congregação por dentro, pregando mentiras, distorcendo até a história dela. Isso que a gente é contra. Os quer sair da congregação, seja feliz. Agora, deixa a gente também... A gente tem direito, angariado pela Constituição, de exercer a nossa fé. Então, aqui está uma análise, tá? Nós iremos ler isso aqui junto, para vocês verem como eles são sutis, né? Mas esse discurso de bom moço não vai cair aqui, não no Leão, a voz da verdade. Então, esta análise examina o conteúdo de um áudio enviado por um dos líderes de um grupo discipulado, esse líder, esse pastor e um ex-ancião da CCB, formado por membros da Congregação Cristã do Brasil, com intenções de ruptura doutrinária e estratégia de transição para uma teologia reformada. Bem, vamos lá, os pontos. São 7 pontos que a gente vai analisar aqui. Reconhecimento de oposição em linguagem de militância religiosa. Aí vamos pegar o trecho que ele fala ali. Nós estamos sendo atacados por 2 grupos, né? Ele falou, aqueles que postaram, a gente colocou conteúdo de vídeo teológico, né? Mas ele falou que são 2 grupos que estão atacando, né? Então, essa construção é usada para gerar coesão interna e justificar ações controversas como defensivas. Divide o mundo entre os nossos e os inimigos. Uma estratégia clássica de mobilização sectária. Olha só como eles são sutis. Demonização dos opositores. São realmente inimigos, eles nos colocam como inimigos. Esse tipo de discurso reforça o isolamento do grupo, tratando qualquer crítica como maliciosa ou espiritualizada negativamente. Disfarce sob a ideia de apenas estudar a Bíblia, né? Aquela voz de mocinho, não, a gente está querendo estudar a Bíblia. Olha só, um movimento bonito que está surgindo, desejosos de se aprofundar na Bíblia, na teologia. Olha só, ele fala de uma maneira tão bonita, esse pastor, né? Apesar do dom conciliador, há aqui uma agenda teológica oculta. A reverência a movimentos bonitos evoca a imagem de um avivamento ou reforma religiosa. É isso que eles querem.
né? Reconhecimento de discurso anti-CCB, mudança de abordagem. Aqui. Opa. E foi demais. Então tá. Eu fui fazendo Word e devia ter feito isso daqui no PowerPoint. Então, reconhecimento de discurso anti-CCB e mudanças de estratégia de abordagem. No início, eu comecei a ter um discurso muito contundente quanto da CCB. Há uma confissão direta de críticas fortes à CCB. Então, quer dizer, o cara é um réu confesso, né? O cara ela toda, ó, eu sou um réu confesso aqui. Como uma mudança de estratégia de tom para não afastar ouvintes ainda ligados à denominação. Então, ele não fez essa mudança, não, porque eu comecei a observar, não. É que ele viu que ele atacava e não dava o retorno que ele precisava. Então ele falou, eu tenho que mudar minha estratégia aqui, eu tô atacando, não tá tendo o retorno que eu quero. Então, para me conquistar mais membros, eu vou mudar a minha estratégia, né? Você vê que até o tom que ele usa no áudio é muito, né? Muito rapazinho mocinho, bonitinho, aquele rapazinho que é coitadinho, que é um bom moço, né? Não vem com essa história não, né? Cristocentrismo como ferramenta de contraste doutrinário. Querem um sermão cristocêntrico, querem sentir a palavra de Deus sendo pregada. Cristocêntrico é uma palavra usada para criticar a CCB como antropocêntrica, né? Ou superficial. Sugere que a teologia do grupo dissidente é mais fiel. Ou seja, ó, a gente aqui é cristocêntrico. Ele já parte de uma premissa falsa, tá? Porque eles estão negando 1 Coríntios 14, que diz que a palavra dentro de um culto tem que ser, né, através da revelação. Eles defendem a palavra expositiva que não tem respaldo bíblico nenhum, não há um único versículo da Bíblia dizendo, até porque não faz nem lógica, tá? Não faz lógica isso que eles defendem, tá? Isso vai surgir muito posteriormente na história, essa ideia de palavra expositiva, tá? E outra coisa, cristocêntrico é tudo que envolve a igreja, tá? Porque Deus não é aquele Deus que abandonou sua igreja. Tchau, cai fora, não vou falar nada com você, tá? Então, não é isso. O cristocêntrico não é que a palavra só tem que ser sobre Jesus. Não, tem que envolver tudo que envolve Jesus. Você vê que uma distorção até das Sagradas Escrituras aqui, tá? Então, aí eles querem colocar e enfiar isso na cabeça dos membros da congregação. Vamos lá. Aqui é a parte mais perigosa desse áudio. Intenção de romper com a CCB disfarçada de respeito. Vocês veem, né? Nós não podemos ferir o coração delas, dessas pessoas, só atacando o lugar e a liderança de onde elas frequentam. Aqui é um trecho revelador, né? Aí eles mostram realmente a máscara cai, eles mostram realmente quem eles são. Esse trecho é extremamente revelador e compromete seriamente a neutralidade alegada pelos organizadores do grupo, o ex-ancião aí, esse pastor, né? Em poucas palavras, ele expõe a existência de uma estratégia deliberada de manipulação emocional, revestida de linguagem pastoral, com o intuito de influenciar espiritualmente os participantes, por consequência, angariar membros para um novo projeto eclesiástico, que é a igreja reformada deles, que no fundo continua orbitando em torno da CCB. Então eles querem tirar membros da congregação e levar para a igreja reformada deles lá, sua denominação específica reformada. Nós não podemos ferir o coração delas, linguagem emocional com fins estratégicos. Ao usar a expressão ferir o coração delas, o orador reconhece o estado emocional frágil de muitos ouvintes que estão participantes do grupo, ou seja, o grupo reconhece que estão lidando com pessoas emocionalmente expostas e, em vez de proporcionar espaço seguro e honesto para uma reflexão espiritual, utiliza a vulnerabilidade como ponto de apoio para manobras doutrinárias, ou seja, eles querem aquelas pessoas que são mais frágeis, né? Por que eles não mandam isso para mim, né? Ou para alguém que tem um bom arcabouço teórico? Não, eles querem as pessoas mais frágeis, porque é mais fácil de enganar, entendeu? É mais fácil de enganar, simples assim.
Só atacando o lugar e a liderança. Confissão de ataques anteriores. Essa segunda parte é a chave para compreender o proselitismo disfarçado. Ao dizer só atacando o lugar e a liderança, o orador admite que, no caso aí, esse pastorzinho aí, admite de forma implícita que os ataques da CCB já estavam acontecendo. Mas agora passa por uma reformulação tática, tudo plano deles, tá? A frase é uma confissão de que houve crítica aberta à CCB. Essas críticas não deram o resultado esperado, ou seja, não trouxe o número de membros que eles esperavam. Pelo contrário, afetaram as pessoas que ainda têm carinho pela denominação. Portanto, agora é necessário mudar a abordagem, abandonando o ataque direto, adotando uma postura supostamente mais amorosa e cristocêntrica. Então, eles atacaram, não está dando certo. Então, vou tentar uma questão mais sutil, né? Mais enganosa, vão fingir um amor cristão, cristocentrismo, tudo estratégia. Então, esse tipo de recuo tático não é arrependimento sincero, nem autocrítica espiritual, mas recalculamento de rota para tornar o discurso mais eficiente, como alguém que troca a espada pelo bisturi. Então, ele ainda quer, né, a intenção ali de prejudicar a pessoa, né? Mas o bisturi, ele é mais cirúrgico, vamos dizer assim, ele é mais eficiente dependendo do que você for fazer. Intenção formativa com material teológico externo. Já tem em mente o tipo de material que nós devemos usar para nos circular, né? Mostra uma estrutura organizada e com doutrina planejada. Não se trata de uma leitura bíblica neutra, mas a substituição interpretativa por uma nota matriz confessional. Já começou pela palavra. Eles acreditam numa palavra expositiva, a gente não acredita. A gente acredita na revelação da palavra, conforme 1 Coríntios 14. Então, ou seja, eles estão querendo substituir, estão querendo encher a pessoa de pensamentos reformados. Conclusão. O áudio revela um processo de transição e ruptura eclesiástica, cuidadosamente gerenciado, embora o grupo afirme apenas estudar a Bíblia e falar sobre Cristo, há claras estratégias de desconstrução da doutrina da CCB. Formação de um novo corpo de fé e encaminhamento implícito à teologia reformada. Isso configura um modelo clássico de proselitismo indireto, substituição progressiva da fé, identidade religiosa, sob aparência de neutralidade espiritual. Acabou, né? Isso daqui já acaba com a questão, né? Então, vocês veem como essa denominação, não estou falando que são várias, tem outras denominações reformadas também, não são todas, mas tem outra denominação reformada que também faz esse mesmo modelo, que a gente precisa de mais provas. Mas essa denominação, lembre-se, isso daqui é sobre uma denominação reformada específica. É uma, não estou falando de várias, estou falando de uma, que está fazendo isso. E a gente descobriu e já tem material bom, tá? Até para processá-lo do ponto de vista juridicamente, para vocês verem. Quem quer enganar? Vou terminar esse vídeo. Quem quer enganar? Né? Quem engana desde o princípio? Quem vem com linguajar, mas com outro objetivo? Né? Quem quer empurrar coisas anticristãs nas pessoas? Fiquem aí. Esses são filhos desse ser aí que faz isso, tá bom? Mas que Deus abençoe a todos e até a próxima.